Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, com você no seu lar. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez aqui para cultuar o nosso Deus, esse Deus que nos criou, que nos formou. Motivo de gratidão por estarmos com saúde, por estarmos vivos em momentos tão difíceis, como temos passado nessa pandemia desde o ano passado, em 2020. E até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos fortaleceu o Senhor. Vamos orar, entregue o seu coração neste momento ao Senhor, confie a Ele as suas aflições, as suas angústias, as suas necessidades, porque Ele tem ouvido e tem cuidado de nós. Amado Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse canal, por essa oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de cultuar o Teu nome através desse veículo de comunicação. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da PIB Palmeiras, uma igreja que tem sido ricamente abençoada pelo Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, tem preservado a nossa saúde, tem cuidado de cada um dos irmãos, ó Pai. Te agradecemos, Deus, pelo Teu amor e pelas Tuas misericórdias, ó Pai, que se renovam todos os dias em nossas vidas, ó Pai. Nesse momento nós queremos oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, como forma de gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. A palavra do Senhor em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha que coisa mais linda, né? Aquilo que cometemos ontem de pecado não existe mais hoje para o Senhor. Uma vez confessado, Deus não se lembra mais. E essas misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. Toda manhã, todo novo dia que temos ao amanhecer, temos uma nova oportunidade de escrever uma nova história, independente do que foi ontem. Se você neste momento está assistindo esse vídeo e fica se culpando pelo pecado de ontem, fica se culpando por coisas que você fez, fica se culpando por coisas que você se envergonha, de atitudes que fez que não traz memórias boas para você. Mas se você confessou diante de Deus, se arrependeu, irmão, meu amigo, não se envergonhe mais. Jogue tudo para o ar e recomece uma nova história, porque o Senhor já não se lembra mais. O Senhor está dando a oportunidade para você reescrever uma nova história, e agora uma história com ótimos frutos, frutos de bondade, de amor, de misericórdia, de solidariedade. Nesses momentos difíceis que estamos passando, que possamos analisar as nossas atitudes, que possamos pensar em frutos de gratidão ao Senhor, pensar em frutos que possam abençoar os nossos familiares, os irmãos da nossa igreja. Cada dia temos uma nova chance de reescrever uma história positiva ao lado da nossa família, ao lado dos nossos conhecidos, familiares, amigos, e o Senhor tem nos dado essa oportunidade, porque o Senhor não joga na nossa face aquilo que cometemos ontem, não fica ressentido, Ele não se lembra mais. Essas misericórdias, elas se renovam dia após dia, e isso é uma nova chance que o Senhor nos dá dia após dia. Vamos louvar ao Senhor? Solte a sua voz neste momento, levante as suas mãos e celebre a esse Deus que tem te sustentado, tem te fortalecido e que tem feito grandes coisas por nós. Vamos louvar a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Mais um dia nós estamos aqui nos reunindo virtualmente, Graças a Deus por isso, porque nós estamos podendo continuar a obra de Deus, mesmo que por aqui, A gente sente falta, mas aqui nós estamos
pelo menos nos mantendo em comunhão, nos mantendo unidos uns com os outros. Esse então é o nosso momento de louvor, o momento que nós vamos dedicar a nossa adoração a Deus através dos hinos, dos cânticos, e eu convido você para vir agora comigo, né, juntamente comigo, louvar a Deus, né, e que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Então, vamos falar hoje então sobre confiança, que nós podemos ter alguém para confiar, e esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém, né, é Deus, que podemos depositar toda a nossa confiança nele. Amém? E também nós somos muito alegres, né, e somos muito felizes por ter essa confiança em Deus, por ter essa fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tal como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tal como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, sigam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, sigam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Amém. Que a gente possa lembrar disso então, que sem Jesus não dá para ser feliz, que possamos servir Jesus durante toda a nossa vida e todo o nosso tempo aqui. Amém? E nós fazendo isso, servindo a Jesus, né? Ele é sempre fiel a nós. Não no sentido de que Ele vai dar tudo que a gente pedir, tudo que a gente desejar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes uma coisa que a gente pedir possa ser da vontade de Deus, Ele pode realizar assim na nossa vida. Mas às vezes não. E isso não é motivo da gente ficar triste ou ficar desapontado. Que possamos sempre confiar em Deus, porque Ele é fiel e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim o verdadeiro adorador. A minha alma oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho
ter. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Que possamos sempre então lembrar dessa mensagem que Deus, Ele é sempre fiel a nós. Lembrando o que eu falei no começo, né? Que nós, talvez, a fidelidade não vai significar fazer o que a gente quer, mas sim, né, estar sempre conosco, cuidando de nós, estando sempre conosco para todos os momentos bons e momentos ruins. Que Deus possa, então, estar sempre com você nesses momentos. Amém? Que Deus, então, possa reinar em nossas vidas, que possamos aprender a confiar nele, não ter medo, não ter pouca fé, e sim ter bastante fé. Inclusive, a fé é uma coisa que Deus dá também a cada um de nós. Que nós possamos orar a Deus e pedir a Ele por fé, para que, se for da vontade dEle, Ele dê fé a todos nós e que nós possamos sempre estar confiando e deixando Ele agir em nossas vidas, deixando Ele reinar em nossas vidas, inclusive que Ele possa reinar hoje, na vida de cada um, agora que está aqui com a gente. Amém? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder.
da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos suplicar ao Senhor de forma muito especial pelos enfermos, né? Alguns da nossa igreja, pela Covid-19 da PIB Palmeiras, e vamos suplicar por outros irmãos, né? Espalhados pela nossa cidade. Belo Horizonte tem vivido dias difíceis, né? Com o surto da Covid devido aos encontros de final de ano. E que possamos suplicar para Deus ter misericórdia, abençoar os médicos, os enfermeiros, é o que a gente sempre tem pedido aqui, para que o Senhor fortaleça, renove as suas forças, que o Senhor dê sabedoria para o nosso prefeito também, na condução, para que não venha faltar leitos, né, para cuidar dessas pessoas, e que em nome de Jesus nós possamos passar por isso. Vamos orar pela vacina, irmãos. Nós estamos vivendo momentos que as pessoas têm politizado a chegada dessa vacina, e em nome disso, por fazer nome, por se projetar, pessoas têm morrido, pessoas têm sofrido, famílias têm pago por isso, né? Então vamos orar para que Deus também abra os olhos dessas nossas lideranças, para que Deus tenha misericórdia. Amado Deus, soberano Pai, nós colocamos diante de Ti neste momento aqueles que se encontram, ó Deus, com a Covid-19 da nossa igreja da PIB Palmeiras e outros irmãos de outras igrejas da nossa cidade, para que o Senhor visite cada um, trazendo, ó Deus, saúde, trazendo força para atravessar esse momento tão difícil, ó Pai. Abençoe os médicos, os enfermeiros, ó Deus, que continuam, ó Pai, à frente dessa pandemia, que o Senhor fortaleça a vida de cada um neste momento. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê força, que o Senhor renove as forças dia após dia, ó Pai. Suplicamos também em favor do nosso prefeito, que ele venha ter sabedoria, ó Deus, para conduzir, ó Pai, os leitos aqui em Belo Horizonte, ó Deus, para que haja provisão, para que não venha faltar, ó Pai, que não venha entrar em colapso, ó Deus, que vidas não venham ser perdidas por isso, ó Deus. Dê sabedoria, dê condições financeiras à nossa cidade, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Abençoe o nosso país também, as lideranças, o nosso presidente.
as lideranças, ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, dê sabedoria, ó Pai, para que eles venham entender a gravidade da situação, para que em nome de Jesus medidas, ó Pai, venham ser tomadas para que essa vacinação comece logo aqui no Brasil, porque estamos vivendo dias difíceis, ó Pai. Por isso eu te peço um quebrantamento, ó Deus, nesses corações, para que o Senhor traga, ó Deus, misericórdia no coração dessas lideranças, ó Pai, que em nome de Jesus o povo não venha padecer por falta de amor nesses corações. Tem misericórdia, ó Pai. Colocamos as nossas vidas mais uma vez diante do Teu altar, suplicamos que o Senhor fortaleça-nos, ó Deus, nesses dias de isolamento social. Ó Deus, sabemos que às vezes é muito difícil, ó Deus, mas que o Senhor traga, ó Deus, esperança, traga força, ó Deus, traga paz ao nosso coração para atravessar esse momento, para que juntos futuramente possamos glorificar a Ti, ó Deus, por essa vitória. Louvado, agradecido, exaltado seja o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. E nesse momento, irmãos, que estamos vivendo, se você tem estado em isolamento social, tem ficado em seu lar, tem preservado sua família, aqueles que podem, né, que conseguem trabalhar em casa, tem muitos que são obrigados mesmo a ir trabalhar, sair, pegar condução, mas vocês que têm a oportunidade de ficar em casa, vocês que têm a oportunidade de preservar, faça isso. Faça isso por amor à sua vida, faça isso por amor à sua família. Você que tem saído também por não ter opção, mas faça isso com consciência, se cuide, tome todos os cuidados necessários e não vamos nos entregar, jogar para o ar tudo que nós fizemos no ano de 2020, com toda a preservação que nós fizemos, todo isolamento, não vamos esquecer disso, porque nós estamos prestes a vencer esse momento tão difícil. Então, cuide de você, cuide da sua família, cuide dos seus familiares e principalmente busque a Deus. Busque forças em Deus, porque o Senhor está conosco e Ele tem visto tudo que temos passado e está no controle também e está nos trazendo a solução. Vamos ouvir a palavra neste momento, abre o seu coração, porque o Senhor vai falar contigo nessa noite. É maravilhoso e é muito bom quando nós, como Igreja de Jesus, nos reunimos, ainda que virtual, nesse espaço aqui e juntos podermos cantar louvores a Deus, podermos também ouvir da palavra do Senhor e sermos edificados e também edificarmos uns aos outros. Esse ano de 2021, Deus tem nos dado a graça de experimentar dias os quais a gente, mesmo ainda em meio aos dilemas que o mundo, a nossa sociedade está enfrentando, no caso da pandemia e de tantos outros dilemas, nós temos a oportunidade de estarmos experimentando graça nas nossas vidas, experimentando aprendizados. E cada dia em que a gente centra o nosso coração nessas verdades que Deus vai plantando em nosso coração, a tendência é que a gente expanda, aumente o nosso espírito. É sobre espiritualidade que Jesus o tempo todo vai chamando os seus discípulos para exercer, mas não uma espiritualidade que faz com que a gente feche os olhos para o mundo, esqueça dos problemas do mundo. Não. A espiritualidade que Jesus nos chama e nos convida, e que também convida todos os seus discípulos, é uma espiritualidade de olhos abertos, que faz com que a gente tenha o nosso coração profundamente conectado com Deus, mas ao mesmo tempo atento ao mundo à nossa volta, de maneira que a gente vá discernindo a vontade de Deus para as nossas vidas. O texto que vamos meditar hoje
ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós leremos dos versos 22 ao verso 25. Lucas 8, dos versos 22 ao verso 25. Eu quero convidá-lo a que você leia comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto atravessavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Que é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Deus abençoe a palavra dele aos nossos corações. Esse é um texto muitíssimamente conhecido de todos nós que lemos os evangelhos e que meditamos nessas palavras que os evangelhos trazem para a gente. Essa é uma narrativa de uma situação que representa o que muitas civilizações, muitas pessoas, muitas famílias, muitas sociedades e até nós individualmente experimentamos. O texto está falando de tempestades. Está falando de uma tempestade física, uma tempestade relacionada ao mundo da natureza, mas ao mesmo tempo traz como um princípio vivo aquilo que pode ser retirado desse texto para as nossas vidas enquanto existência, enquanto pessoas de fé, enquanto pessoas que navegam por esse barco que é a vida, nesse mar tão grande. Diz aqui o texto que Jesus, após passar, ou melhor, após adentrar num barco, ele vai com seus discípulos navegando e de repente há eu diria que para os discípulos uma surpresa, porque eles estavam como que não entendiam bem a presença de Jesus ao lado deles. E é assim que muitos também compreendem a presença de Jesus. Jesus, ele, como prometeu, ele sempre estaria conosco todos os dias. Sempre estaria conosco. E nesse caso aqui do texto, Jesus estava com seus discípulos, mas a compreensão deles era que, pelo fato de Jesus estar com eles, não haveria nenhum tipo de situação que viesse a causar neles algum tipo de mudança, algum tipo de abalo naquilo que eles acreditavam. Jesus está com eles no barco e eles estão navegando com Jesus. Mas chega a tempestade, e uma tempestade com muita água que começa a adentrar o barco e ao mesmo tempo com muito vento. Jesus então está nessa cena, diz o texto aqui, cochilando, dormindo, descansando. Enquanto de um lado Jesus descansa, do outro lado o desespero dos seus discípulos. Enquanto de um lado a presença de Jesus com a garantia da segurança
está ali, do outro lado está o coração das pessoas que, mesmo estando com Jesus, em seus corações, o medo, o temor diante do futuro, diante da vida, ainda estava lhes acometendo. Jesus então acorda, quando eles, naquele desespero, naquela gritaria toda, ele acorda e então ele dá uma palavra para o mundo da natureza. Aqui nós temos a expressão viva do domínio de Deus, por meio de Jesus, sobre o mundo natural. E Jesus então fala: silencie-se, acalme, águas e mar e vento, para com tudo isso. E diz o texto que se fez uma grande bonança. Eu imagino que num momento aquela cena de terror no coração dos discípulos, e de repente brota no coração deles uma cena de espanto, mas agora um espanto pelo que havia acontecido, de que Jesus acalmou a tempestade e acalmou os seus corações. O texto fala que eles começaram a perguntar uns aos outros: quem é essa pessoa? Quem é este que está com a gente? Essa pergunta é muito reveladora, porque mostra que pessoas caminhavam com Jesus, mas não tinham uma profundidade de quem Jesus era e representava para elas. Porque se um entendimento mais profundo de quem Jesus era estivesse no coração desses seus discípulos, certamente eles não iriam perguntar quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles iriam confirmar: na verdade, este é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Fez-se bonança e Jesus pergunta para eles o seguinte: onde é que está a fé de vocês? Onde vocês estão colocando a fé? Vocês estão com pouca fé nos corações. E aqui me faz lembrar de uma fala de Jesus, ainda lá no Evangelho de Mateus, quando diz: porventura, quando o Filho do Homem vier ao mundo, voltar à terra, encontrará fé? Essa pergunta de Jesus ecoa para todos nós. Existe fé em nosso coração? Fé na soberania de Deus? Fé na graça que nos sustenta? Fé no poder que nos cura? Fé que faz com que a gente desenvolva passos firmes para o futuro, sem temer o futuro, porque nos aguarda um futuro em que o Senhor construiu e construirá para todos nós. Temos fé? É essa pergunta que Jesus está levantando nos dias de hoje. Mas a gente poderia perguntar então, a partir da leitura deste texto, o que esse texto revela para a nossa vida, para a nossa caminhada nos dias de hoje. Estamos aqui há alguns dias ainda do ano de 2021 e muito há que experimentarmos ainda nesse novo ano. E se os nossos corações estiverem abertos para experimentar grandes coisas do Senhor, certamente nós sairemos desse ano 2021, a despeito do que vier a acontecer. A gente sairá mais maduro, mais íntegro e com uma espiritualidade mais viva, mais vibrante. O texto fala para a gente aqui, já no versículo 22, que Jesus faz um convite para os discípulos. Ele diz assim: passemos para a outra margem do lago. Na história da igreja cristã, do cristianismo, e mesmo na história do povo de Israel, os momentos nos quais são feitos passagens são momentos marcantes para a vida do povo.
Podemos citar como exemplo quando o povo de Deus sai do Egito, da escravidão egípcia, e vai para uma terra que o Senhor havia prometido para Abraão e agora para os descendentes dele. Então essa saída do Egito, vindo até para a terra de Canaã, é uma passagem. E naquele trajeto a gente vai percebendo que tem vários eventos acontecendo nessa passagem, e um evento muito marcante que hoje tem aí obras de artes, né? E quadros que são colocados nas paredes das casas, é a travessia do mar. Aquela travessia do mar, o mar onde Moisés dirige o povo para passar para o outro lado, essa foi uma travessia na qual foi marcante para muita gente. Para uns, foi uma travessia de tragédias. Para outros, foi uma travessia de renovação. Certamente, as travessias, elas sempre deixam um ônus e deixam um bônus para a vida de quem faz essa travessia, para a vida de todos nós, que todos os dias estamos fazendo passagens e travessias. Nesse relato do Antigo Testamento, algumas pessoas fizeram a travessia com um ônus, com perdas. O faraó, os seus carros, e muitas pessoas ainda no trajeto em direção à terra de Canaã, nessa travessia que continuava, por não colocarem o seu coração, a sua vida em Deus, fizeram travessias em que a tragédia tomou conta dos seus corações. A gente também encontra travessias também no deserto, né? Essa do mar a gente já percebeu no Antigo Testamento, mas temos também a travessia no deserto. Os desertos também são lugares onde Deus sempre fala conosco e são lugares onde Deus sempre comunica verdades profundas ao nosso coração. Muitas pessoas, quando passam por um deserto, perdem a beleza de serem visitadas de uma maneira muito especial da parte de Deus. Porque Deus está com a gente todo dia. Mas quando nós passamos pelos desertos, a grande oportunidade da gente refletir, colocar o nosso coração em reflexão, e aí a gente vai começar a experimentar uma espiritualidade profunda, porque Deus fala com a gente no deserto. Então, o Mar Vermelho, a travessia do mar, foi uma passagem. O deserto também foi uma passagem, né? O Rio Jordão também foi uma passagem. No Novo Testamento nós também encontramos essas passagens. Na vida de Jesus, por exemplo, nós encontramos o momento em que ele vai para o deserto. Aquele deserto em que Jesus enfrenta foi um momento de passagem, porque ele acabara de ser batizado e ele vai para o deserto e ali ele sofre várias tentações. No deserto é um lugar de conhecer a Deus, mas é um lugar também de lutar com a gente mesmo, porque todas as vezes que estamos imersos nessa condição de deserto, muito do que nós escondemos por causa da vida, por causa das nossas próprias atitudes, a gente esconde, guarda no coração, quando nós estamos num deserto, que é o lugar onde a gente fica só, que é o lugar que a gente encontra com a gente mesmo. Nesse deserto é o lugar onde a gente tem a oportunidade de sair dali vitorioso, confiante em Deus, ou de sair dali com as mesmas circunstâncias e situações da nossa vida. Mas por que eu estou falando desses vários textos da Bíblia que exprimem a ideia de passagem? Porque nesse texto que nós lemos aqui, quando Jesus vai com seus discípulos passando pelo mar, ele diz: passemos a outra margem. E a gente sabe muito bem que depois que eles passaram desse lago para o outro lado, eles iriam encontrar um gadareno, ou seja, eles iriam encontrar uma situação muito difícil. E para viver aquela situação difícil, eles precisariam, os discípulos de Jesus, ter uma fé muito robusta. Eles iriam enfrentar uma cidade que estava carregada de
de medo, de angústia. Eles iriam enfrentar um gadareno que estava ali também possuído há muito tempo e que estava amedrontando aquela cidade. Então eles precisavam ter uma fé muito robusta. E essa fé robusta, ela foi testada justamente no meio da tempestade. Então, mais um princípio para a gente aqui. O primeiro é que Jesus nos convida a fazer uma passagem de um estado de vida, de um estado de alma, para um outro tipo de vida, de existência, de fé, de espiritualidade. Jesus está nos convidando para fazer essa passagem. Essa passagem, então, é um teste para a nossa fé. A segunda lição: a passagem que Jesus convida os seus discípulos é um teste para a nossa fé. Mas não é um teste para saber se a gente passamos ou não. É um teste que faz com que a gente meça o tamanho da nossa fé. Mais do que isso, é um teste que faz com que a gente olhe para dentro de nós. Faça-se um check-up interior, um diagnóstico interior. Esse convite para a passagem é um convite para a gente testar a nossa fé olhando para dentro de nós. As nossas ideias, os nossos pensamentos, as bases as quais a gente tem fundamentado a nossa vida, em onde a gente tem colocado as nossas expectativas, como que a gente tem agido diante das circunstâncias e dificuldades que chegam até nós, qual a postura que nós temos diante desses eventos que chegam até nós. A avaliação da fé é isso, passar pelo mar, nesse barco, com essas ondas agitadas. É isso, é a gente compreender, tentar entender o que nós podemos experimentar de novo em Deus. Jesus nos convida para a passagem, Jesus nos convida para avaliarmos a nossa fé e Jesus nos convida a reavaliarmos o nosso significado da vida. E essa pergunta, e esse convite está justamente na pergunta que ele faz para os seus discípulos. Onde está a vossa fé? A gente vive num mundo em que muitas vezes a gente diz que as pessoas não têm fé. E é possível que muitas pessoas decididamente não desejam ter ou possuir a fé, ou viver da fé. Esse é um dado. Pessoas muitas vezes não querem viver da fé. Mas por outro lado, existem pessoas que possuem a fé e essa fé ela é utilizada ou ela é entendida muitas vezes de forma equivocada ou de forma que muitas vezes não liberta as pessoas, mas aprisiona essas pessoas cada vez mais. E a pergunta de Jesus que ele faz aos discípulos e que faz a todos nós aqui é justamente essa pergunta: onde está a sua fé? Essa pergunta traz duas questões para a gente. A primeira é se a gente ainda tem fé no coração. Se o nosso coração ainda tem fé. Quem tem muita certeza não precisa de fé. Quem tem explicação para tudo não precisa de fé. Quem já sabe tudo da Bíblia, de Deus, quem já sabe explicar tudo o que é Deus, o que é a Bíblia, quem conhece todas as doutrinas e diz: não preciso mais aprender, não precisa de mais fé. Porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. É a convicção daquilo que a gente não vê. A fé, ela não está no mundo da lógica, da racionalidade. Embora a gente possa expressar essa fé de maneira inteligente,
mas não significa que a fé é somente viver de modo racional. Então, quem já tem todas as respostas para tudo, não precisa de fé. Então, a pergunta de Jesus no primeiro momento é: onde está a sua fé? E a gente perguntaria: você ainda tem fé? O seu coração é marcado como alguém que tem a fé? A fé em Deus como o Criador do universo? A fé em Jesus Cristo como aquele que nos dá e traz a salvação de graça? Salvação de graça. Repetir isso aqui porque no Brasil a gente precisa ter isso muito firme. A salvação é pela graça. Não é pelas obras, é pela graça de Deus. Existe fé no seu coração nessas verdades? Essa pergunta desdobra numa outra pergunta, que é: onde está a sua fé? Jesus faz. E a gente poderia dizer: onde você tem colocado a sua fé? Eu disse que muita gente tem a fé. Outros colocam a sua fé em coisas que são passageiras, falíveis. Jesus, uma certa vez, disse assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que é mais importante para você hoje? O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua caminhada, nessa jornada que você está fazendo pela vida? Pense comigo. O que é mais importante? Pois é aí que está a sua fé. O que é mais importante para nós é onde nós colocamos a nossa fé. Por isso que Jesus diz: o tesouro, aquilo que é mais importante, onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. A pergunta de Jesus: onde está a sua fé? Nos chama justamente para a gente pensar sobre isso. As nossas esperanças, as nossas expectativas, esperança e expectativas absolutas, residem em quê? Hoje vive-se uma luta muito grande entre fé e ciência por parte de alguns. Alguns vão dizer: tem que ter muita fé, porque a ciência ela é limitada. Verdade, a ciência não tem resposta para tudo. Mas outros dizem: tem que ter a fé na ciência, porque a ciência responde coisas que a fé não resolve. Concordo que a ciência tem trazido muitas respostas para questões que não há respostas na fé. Mas quando a gente fala onde colocar o coração, nós não estamos falando desse conflito entre acreditar na ciência ou acreditar ou ter fé em Deus. Nós estamos falando de, no fundo da sua alma, onde está a sua esperança? Onde está aquilo que você considera primordial para a sua vida? A sua confiança absoluta está em quê? Muitos confiam absolutamente nos recursos econômicos e financeiros. Outros confiam absolutamente num bem físico, num bem material. Outros confiam absolutamente no cônjuge. Outros confiam absolutamente na possibilidade do filho fazer algo por ele ou por ela. Outros confiam absolutamente, enfim, em tantas coisas, nos estudos. Absolutamente, onde você coloca a sua confiança? É essa pergunta que Jesus está fazendo. Onde está a sua fé? Essa pergunta de Jesus, ao mesmo tempo que é uma pergunta retórica. Ou seja, ele está dizendo: vocês estão colocando a fé de vocês em quê?
Há muita gente que coloca a fé no azar. Prefere acreditar muito mais no mal que não existe e que pode chegar até elas, do que acreditar na bondade de Deus que existe e que chega de fato até nós. Então, ao invés de acreditar nessa bondade, que é real, coloca a sua fé no azar. Não consegue dar um passo adiante porque vivem presos na crença de que sempre algo mal, algo ruim vai chegar até ela. Isso aqui reflete justamente essa pergunta de Jesus: onde está a sua fé? A sua fé está no azar ou a sua fé está na misericórdia, na bondade, na justiça de Deus? Esse texto então termina dizendo que houve uma bonança. Bonança é quando as tempestades se acalmam, quando aquilo que nos atormentava agora já não faz mais aquilo que fazia conosco. E é esse convite que Jesus está fazendo para mim, para você, para todos nós. Mesmo no meio da tempestade, experimentar a segurança em Deus, a confiança em Deus. O convite da palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida nessa noite é: em meio a essa pandemia, em meio os novos surtos de vírus, em meio a tempestades físicas com chuvas, em meio a doenças que porventura possam aproximar de nós, Jesus está convidando a cada um de nós aqui: não tenham medo, porque eu estou com vocês. Não tenham medo, porque eu estou com vocês. Acalme o coração de vocês. Acalme o seu ser. Esteja confiante de que a minha bondade está sobre você. É isso que Jesus está dizendo para nós. Essa confiança, essa paz que excede o entendimento, não é uma paz que a gente consegue descrever, mas é uma paz que nasce da confiança absoluta de que nós estamos guardados no Senhor. Como diz o cântico, o hino, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Isso é esse convite que Jesus está fazendo para todos nós, no meio da tempestade, no meio do mar, no meio de tudo isso que a gente está experimentando, a saber que Ele está conosco no barco. Ele está conosco no nosso barco. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa paz que excede todo entendimento. Nos ajude a fazer a passagem de maneira que a gente experimente a presença viva e vibrante de Deus no nosso coração. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos bem perto de submergir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar
sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Estamos chegando ao final desse nosso encontro, desse nosso culto de louvor, de oração, de leitura da palavra e de pregação da palavra. E nós louvamos a Deus por sua vida. Você que tem acompanhado a programação da PIB Palmeiras, é sempre uma alegria a gente saber que existem muitos que estão aí conosco nessa mesma fé, irmanados nesse mesmo espírito e nessa mesma confiança em Deus. De maneira que nós desejamos que essa semana seja uma nova semana para você, uma semana de bênçãos, onde Deus, a partir dessas passagens que a gente vai vivendo, dessas travessias que a gente vai vivendo, que Ele possa nos ensinar a cada dia coisas novas e experimentar nesses desertos e nesses mares agitados a presença dEle que vai conosco. Vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos por este culto, por este encontro, agradecemos pela vida de cada um destes e destas que nos acompanham aqui e em toda parte do mundo. Nós queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, é justo, é misericordioso e a sua bondade se estende de geração em geração. Agora, Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus aqui e com todo o povo do Senhor espalhados na face da terra. Amém. Amém. Leve a esperança que é leve.